Olá e bem-vindos ao canal Tô Ligado. Hoje, temos um tema especial que ressoa profundamente em toda a sociedade brasileira, o programa Bolsa Família. Este programa tem sido um marco na assistência social e um ponto de debate intenso em nosso país. Vamos mergulhar na história, nas transformações e nos impactos do Bolsa Família, explorando como ele tem moldado vidas e influenciado a política brasileira. Fique conosco, pois desvendamos os aspectos mais significativos deste programa vital. Agora, prepare-se para uma análise detalhada e insights exclusivos aqui no Tô Ligado. Vamos começar! Introdução ao Bolsa Família. O Bolsa Família, um programa revolucionário de assistência social no Brasil, tem sido fundamental na luta contra a pobreza. Hoje, vamos mergulhar em sua história e impacto. Dona Ruth Cardoso, a mente por trás do conceito. Dona Ruth Cardoso, uma renomada socióloga e antropóloga brasileira, foi a força motriz por trás de conceitos inovadores que pavimentaram o caminho para o desenvolvimento de programas sociais no Brasil, incluindo o que viria a ser conhecido como Bolsa Família. Casada com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ela utilizou sua formação acadêmica e seu interesse profundo nas questões sociais para moldar políticas públicas que focavam em combater a pobreza e a exclusão social. Uma de suas contribuições mais significativas foi o programa Comunidade Solidária, lançado em 1995. Este programa tinha como objetivo a integração e coordenação de políticas públicas para combater eficazmente a pobreza e a exclusão social, servindo como um precursor direto do Bolsa Família. Dona Ruth acreditava firmemente que a educação e o desenvolvimento infantil eram chaves para erradicar a pobreza de forma sustentável. Ela defendia que investir nas crianças não apenas promoveria uma sociedade mais igualitária, mas também quebraria o ciclo da pobreza a longo prazo. As ideias de Dona Ruth influenciaram de maneira significativa as políticas sociais no Brasil, especialmente durante o governo de seu marido. Seu trabalho ajudou a estabelecer os alicerces para o Bolsa Família, em particular no que diz respeito às condicionalidades do programa relacionadas à educação e saúde das crianças. O legado de Dona Ruth Cardoso é extenso e duradouro. Ela deixou uma marca indelével nas políticas sociais brasileiras, criando um modelo de intervenção social que destacava a dignidade, a educação e a capacitação das comunidades mais vulneráveis. Seu trabalho e suas ideias não apenas transformaram a sociedade brasileira, mas também ganharam reconhecimento internacional, sendo considerados inovadores e eficazes no combate à pobreza e na promoção do desenvolvimento social. Dona Ruth Cardoso será sempre lembrada como uma pioneira em políticas sociais, cuja abordagem centrada no ser humano e na capacitação de comunidades desfavorecidas continua a influenciar as políticas sociais no Brasil e além. Implementação inicial do programa. O programa Bolsa Família, lançado em 2003, representou um marco significativo na história das políticas sociais do Brasil. Este programa ambicioso foi concebido com o objetivo primordial de combater a pobreza e promover a inclusão social em uma escala sem precedentes no país. Sua implementação inicial marcou uma mudança estratégica na abordagem da assistência social, ao unificar vários programas sociais anteriores que buscavam atender às necessidades das populações mais carentes. Antes do Bolsa Família, existiam diversos programas menores com objetivos similares, como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. Cada um desses programas tinha seus critérios e sistemas de entrega, operando de forma fragmentada. A unificação sob o guarda-chuva do Bolsa Família não só simplificou a administração desses benefícios, mas também ampliou o alcance e a eficiência do apoio governamental às famílias em situação de pobreza. A implementação do Bolsa Família foi um processo complexo e desafiador. Requeria a criação de um sistema de cadastramento abrangente e confiável, que pudesse identificar e registrar as famílias elegíveis em todo o país. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, tornou-se a espinha dorsal desse esforço, permitindo uma avaliação mais precisa das necessidades e assegurando que a ajuda chegasse àqueles que mais precisavam. O programa se destacou pelas suas condicionalidades, que vinculavam a continuidade do benefício à frequência escolar e ao acompanhamento de saúde das crianças e gestantes. Essas medidas tinham o objetivo de garantir não apenas um suporte financeiro imediato, mas também promover ações que poderiam quebrar o ciclo de pobreza a longo prazo, através da educação e da saúde. Além disso,
O Bolsa Família foi pioneiro em adotar uma abordagem que priorizava as mulheres como principais beneficiárias. O pagamento dos benefícios era, em grande parte, feito diretamente às mães, reconhecendo o papel crucial que elas desempenham no bem-estar da família. Esta decisão também ajudou a empoderar as mulheres, dando-lhes maior controle sobre os recursos domésticos. A implementação inicial do Bolsa Família, portanto, não foi apenas uma reforma nos programas de assistência social existentes, mas também um passo significativo em direção a uma abordagem mais holística e eficaz de combate à pobreza, com impactos duradouros sobre milhões de brasileiros. Evolução do Bolsa Família nos governos anteriores. Desde sua implementação em 2003, o programa Bolsa Família experimentou uma série de expansões e ajustes sob os governos que se sucederam, cada um contribuindo para a evolução e aprimoramento do programa. Essas mudanças refletiram o compromisso contínuo do governo brasileiro em melhorar o alcance e a eficácia deste importante mecanismo de combate à pobreza. Nas fases iniciais, o programa focava principalmente em fornecer assistência financeira às famílias de baixa renda, com ênfase particular nas crianças e gestantes. As condicionalidades relacionadas à educação e saúde eram aspectos centrais, visando garantir não só apoio financeiro imediato, mas também investimento no futuro das gerações mais jovens. Essas características fundamentais permaneceram, mas o programa passou por várias modificações para atender melhor às necessidades da população. Sob os governos seguintes, o Bolsa Família expandiu seu escopo e aumentou o valor dos benefícios, em resposta à evolução das condições econômicas e sociais do país. Houve um esforço contínuo para atualizar o cadastro único, assegurando que os dados dos beneficiários estivessem sempre atualizados e refletissem com precisão a realidade socioeconômica das famílias cadastradas. Uma das mudanças significativas foi a inclusão de novas categorias de beneficiários. O programa passou a abranger não apenas as famílias em situação de extrema pobreza, mas também aquelas que, embora não estivessem nessa condição, ainda enfrentavam dificuldades financeiras significativas. Essa expansão ajudou a fortalecer a rede de proteção social e a prevenir que famílias vulneráveis caíssem na extrema pobreza. Além disso, os governos subsequentes também focaram em melhorar a integração do Bolsa Família com outros programas sociais e serviços públicos. Essa abordagem integrada visava garantir que as famílias beneficiárias tivessem acesso não apenas à assistência financeira, mas também a serviços essenciais como saúde, educação, moradia e capacitação profissional. As expansões e ajustes feitos ao longo dos anos refletem a natureza dinâmica do Bolsa Família, um programa que se adaptou e evoluiu de acordo com as mudanças nas circunstâncias socioeconômicas do Brasil. Essas alterações foram essenciais para manter o programa relevante e eficaz, garantindo que continuasse a desempenhar um papel crucial na redução da pobreza e na promoção da inclusão social no país. O impacto do Bolsa Família na redução da pobreza. O programa Bolsa Família, desde sua criação, tem sido um instrumento vital na redução da pobreza no Brasil, demonstrando resultados expressivos e impactando significativamente a vida de milhões de famílias. Este programa de transferência de renda, ao fornecer apoio financeiro direto às famílias mais pobres, conseguiu atenuar as dificuldades imediatas enfrentadas por muitos brasileiros e, ao mesmo tempo, atuar como um catalisador para mudanças sociais mais amplas. Um dos impactos mais notáveis do Bolsa Família foi a redução dos índices de pobreza e extrema pobreza. Estudos indicam que o programa contribuiu substancialmente para a diminuição da miséria no país, permitindo que muitas famílias superassem a linha de pobreza. Esse impacto foi alcançado não apenas através da assistência financeira direta, mas também por meio das condicionalidades do programa, que incentivaram a frequência escolar e o acesso a cuidados de saúde, estabelecendo alicerces para um futuro mais estável e próspero. Além de seu efeito imediato na renda das famílias, o Bolsa Família teve um papel significativo na melhoria de indicadores sociais. As exigências do programa relacionadas à educação e à saúde das crianças garantiram que gerações mais jovens tivessem acesso a oportunidades que, de outra forma, poderiam ser negadas devido à pobreza. Isso resultou em melhorias na taxa de matrícula escolar, redução das taxas de abandono e melhoria na saúde infantil, o que é crucial para o desenvolvimento a longo prazo do país. Outro impacto importante do programa foi a geração de um efeito multiplicador na economia local.
Ao fornecer renda às famílias mais pobres, que tendem a gastar a maior parte de seus recursos em necessidades básicas, o Bolsa Família estimulou a demanda local por produtos e serviços, beneficiando a economia local e regional. Este efeito foi particularmente significativo em comunidades mais pobres, onde o programa atuou como um impulsionador econômico. Ademais, o programa também contribuiu para a redução das desigualdades sociais. Ao focar nas camadas mais vulneráveis da sociedade, o Bolsa Família ajudou a nivelar as condições de vida, proporcionando a muitos a possibilidade de escapar do ciclo da pobreza. Isso não apenas melhorou a qualidade de vida dos beneficiários diretos, mas também teve um efeito positivo na sociedade brasileira como um todo. Em resumo, o Bolsa Família não foi apenas um programa de assistência social, mas um poderoso instrumento de transformação social. Sua abordagem abrangente para combater a pobreza e promover a inclusão social trouxe mudanças significativas e duradouras, demonstrando o potencial dos programas de transferência de renda bem estruturados para impactar positivamente a vida das pessoas e o desenvolvimento de uma nação. Governo Bolsonaro: ampliação e melhorias no programa. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, o programa Bolsa Família passou por uma fase significativa de ampliação e aprimoramento, marcando um novo capítulo na história deste importante mecanismo de assistência social no Brasil. As mudanças implementadas durante este período visaram aumentar a eficácia do programa, expandir sua cobertura e proporcionar um suporte mais robusto às famílias beneficiárias. Uma das principais iniciativas foi o aumento dos benefícios concedidos às famílias. Este reajuste nos valores visava não apenas ajustar os benefícios à inflação e às mudanças no custo de vida, mas também proporcionar um apoio mais substancial às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Este aumento foi um passo importante para garantir que o auxílio fornecido pelo programa continuasse relevante e suficiente para atender às necessidades básicas das famílias. Além disso, o governo Bolsonaro trabalhou na expansão da cobertura do programa. Isso incluiu a inclusão de mais famílias, ampliando assim o escopo do Bolsa Família para atender a um número maior de brasileiros em necessidade. Essa expansão foi particularmente importante em um momento em que muitas famílias enfrentavam desafios econômicos acrescidos, em parte devido aos impactos da crise econômica e da pandemia de Covid-19. Outra medida significativa foi a introdução de políticas complementares destinadas a fortalecer o impacto do Bolsa Família. Estas incluíram iniciativas que visavam melhorar o acesso à educação e à saúde, bem como programas de capacitação profissional, visando oferecer aos beneficiários caminhos para a independência financeira e a melhoria de suas condições de vida a longo prazo. Essas mudanças e melhorias implementadas pelo governo Bolsonaro representaram um esforço significativo para não apenas manter, mas também ampliar o impacto positivo do Bolsa Família. Com o aumento dos benefícios e a expansão da cobertura, o programa reforçou seu papel como uma ferramenta vital na luta contra a pobreza no Brasil, demonstrando o potencial dos programas de transferência de renda quando acompanhados de políticas complementares eficazes. Em resumo, o período do governo Bolsonaro foi marcado por esforços para fortalecer e expandir o Bolsa Família, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras mais vulneráveis e promover uma sociedade mais justa e igualitária. Bolsa Família e Educação, vinculando benefícios à escolaridade. O programa Bolsa Família, desde a sua concepção, adotou uma estratégia inovadora ao vincular a assistência financeira à educação, estabelecendo a frequência escolar como uma das condicionalidades para o recebimento dos benefícios. Essa abordagem teve um papel crucial na promoção de um futuro mais promissor para as crianças beneficiadas, enfatizando a educação como chave para o rompimento do ciclo da pobreza. Ao exigir que as crianças e jovens das famílias beneficiárias frequentassem a escola regularmente, o Bolsa Família atuou como um importante estímulo para a educação. A frequência escolar obrigatória garantiu que muitas crianças, que de outra forma poderiam ser obrigadas a trabalhar ou que enfrentariam obstáculos para acessar a educação, permanecessem na escola. Este requisito não só assegurou a continuidade de sua educação formal, mas também abriu portas para oportunidades futuras, contribuindo para a formação de uma base sólida para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, a vinculação dos benefícios à escolaridade também teve um efeito positivo sobre as taxas de matrícula e redução do abandono escolar.
Com o incentivo financeiro condicionado à frequência escolar, houve um aumento notável na inscrição de crianças nas escolas, especialmente em áreas rurais e entre famílias de baixa renda. Isso contribuiu para uma melhoria geral nos indicadores educacionais do país, reduzindo as disparidades educacionais e promovendo maior equidade no acesso à educação. Essa política também teve impactos positivos na qualidade de vida das famílias beneficiadas. Com as crianças na escola, os pais puderam se concentrar em outras atividades, incluindo oportunidades de trabalho e formação, sabendo que seus filhos estavam recebendo educação e cuidados adequados. Isso reforçou o papel do Bolsa Família como um programa de transformação social, não apenas aliviando a pobreza imediata, mas também investindo no potencial humano das gerações futuras. Em suma, a vinculação dos benefícios do Bolsa Família à frequência escolar demonstrou ser uma estratégia eficaz para promover a educação e abrir caminho para um futuro mais brilhante para milhões de crianças e jovens no Brasil. Através deste foco na educação, o programa foi capaz de contribuir não só para a redução da pobreza no curto prazo, mas também para o desenvolvimento sustentável e a criação de uma sociedade mais igualitária e educada. Saúde e Bolsa Família, incentivando cuidados médicos. Além do seu compromisso com a educação, o programa Bolsa Família deu um passo significativo ao enfatizar a importância da saúde, incorporando requisitos de vacinação e consultas médicas regulares como condições para o recebimento dos benefícios. Essa abordagem inovadora refletiu o entendimento de que o bem-estar e a saúde são fundamentais para o combate à pobreza e para o desenvolvimento humano sustentável. Ao condicionar parte do auxílio financeiro à realização de exames de saúde regulares e ao cumprimento do calendário de vacinação, o Bolsa Família promoveu uma melhoria direta na saúde das famílias beneficiárias, especialmente das crianças. Essa exigência incentivou os pais a manterem os cuidados preventivos de saúde, resultando em taxas mais altas de vacinação e acompanhamento médico regular. Esta medida não só preveniu doenças e complicações de saúde entre a população mais vulnerável, mas também promoveu uma conscientização maior sobre a importância da saúde preventiva. O foco na saúde também teve um impacto positivo na redução da mortalidade infantil e na melhoria dos indicadores de saúde das comunidades mais pobres. Ao garantir que as crianças recebessem as vacinas necessárias e tivessem acesso regular a serviços de saúde, o programa contribuiu para a diminuição de doenças evitáveis e para a promoção de um estilo de vida mais saudável. Além disso, ao vincular os benefícios à saúde, o Bolsa Família ajudou a integrar as famílias ao sistema de saúde pública do Brasil. Muitas famílias que anteriormente não tinham acesso regular a serviços de saúde passaram a se engajar mais ativamente com o sistema de saúde, o que levou a uma maior utilização de serviços de saúde preventiva e tratamentos. Essa integração não beneficiou apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também teve um efeito positivo sobre o sistema de saúde como um todo. Com mais pessoas acessando e utilizando os serviços de saúde, houve um aumento na demanda por melhorias na qualidade e na disponibilidade desses serviços, especialmente em áreas rurais e comunidades mais pobres. Em resumo, a ênfase do Bolsa Família na saúde, além da educação, demonstrou ser uma estratégia eficiente para promover o bem-estar geral das famílias beneficiárias. Ao exigir vacinação e consultas médicas regulares, o programa não apenas ajudou a melhorar a saúde das famílias mais vulneráveis, mas também reforçou a importância de um sistema de saúde público acessível e de alta qualidade para todos os brasileiros. Crítica à política de dependência de programas sociais. A crítica à política de dependência de programas sociais como o Bolsa Família é um tema recorrente no debate sobre assistência social no Brasil. Críticos do programa argumentam que, apesar de seus benefícios indiscutíveis na redução da pobreza e na melhoria do acesso à educação e saúde, existe o risco de criar uma dependência prolongada das famílias beneficiárias em relação ao auxílio governamental. Eles destacam a importância de políticas que não apenas ofereçam suporte imediato, mas também incentivem e facilitem a independência financeira das famílias. Essa perspectiva sugere que, embora o Bolsa Família seja crucial para fornecer um suporte vital às famílias em situações de extrema necessidade, ele deve ser complementado por políticas que promovam o empoderamento econômico e autossuficiência. Isso inclui iniciativas que ampliem o acesso a oportunidades de educação e formação profissional, criem empregos e promovam o empreendedorismo entre os beneficiários do programa.
Os críticos argumentam que o foco exclusivo em assistência direta pode levar a uma situação onde as famílias se tornam excessivamente dependentes do auxílio, sem buscar oportunidades para melhorar sua situação econômica de forma independente. Isso pode, inadvertidamente, perpetuar o ciclo da pobreza em vez de fornecer os meios para escapar dela. Além disso, há preocupações sobre a sustentabilidade de longo prazo de programas de transferência de renda em grande escala. Críticos enfatizam a necessidade de equilibrar o apoio social com políticas que garantam a saúde econômica do país, argumentando que a dependência contínua de assistência governamental pode ter implicações financeiras significativas e limitar a capacidade do governo de investir em outras áreas cruciais. Solução, segundo esses críticos, reside em uma abordagem mais holística para combater a pobreza. Isso envolveria não apenas a provisão de assistência financeira, mas também o investimento em programas que capacitem as famílias a construir um futuro mais autônomo e financeiramente estável. A ênfase deveria ser colocada no desenvolvimento de habilidades, na criação de oportunidades de emprego e no estímulo ao empreendedorismo, permitindo assim que as famílias beneficiárias do Bolsa Família gradualmente superem a necessidade de assistência e contribuam de forma sustentável para a economia. Em resumo, enquanto o Bolsa Família é amplamente reconhecido por seu papel crucial no alívio imediato da pobreza, a crítica em relação à dependência que pode criar levanta questões importantes sobre a necessidade de políticas complementares que incentivem a autonomia financeira e a autossuficiência entre as populações mais vulneráveis. O papel do Bolsa Família nas eleições brasileiras. O programa Bolsa Família, desde sua implementação, emergiu como um elemento central nas eleições brasileiras, influenciando significativamente os debates políticos e as decisões de voto em todo o país. Sua presença e impacto na política brasileira refletem a importância e a relevância do programa na vida diária de milhões de cidadãos, tornando-o um tópico inevitável e muitas vezes decisivo em campanhas eleitorais. Ao longo dos anos, o Bolsa Família se tornou um símbolo das políticas de assistência social no Brasil. Para muitos eleitores, especialmente aqueles que são beneficiários diretos do programa, a continuidade, expansão ou reforma do Bolsa Família é uma questão crucial, que afeta diretamente suas vidas e bem-estar. Como resultado, as propostas e promessas relacionadas ao programa frequentemente se tornam pontos de discussão-chave durante as campanhas eleitorais. Candidatos e partidos políticos, independentemente de sua posição no espectro político, muitas vezes sentem a necessidade de abordar o programa em suas plataformas, seja prometendo sua continuidade, expansão ou reformulação. O debate em torno do Bolsa Família frequentemente abrange questões mais amplas, como a eficácia das políticas de assistência social, a sustentabilidade fiscal do programa e as melhores estratégias para combater a pobreza e promover a inclusão social. Além disso, o programa também tem sido um ponto de debate em termos de sua influência na dinâmica eleitoral. Alguns argumentam que o Bolsa Família tem o potencial de influenciar as preferências de voto entre seus beneficiários, o que levanta questões sobre a relação entre assistência social e comportamento eleitoral. Por um lado, o programa é elogiado por melhorar a vida dos mais pobres, enquanto por outro, há discussões sobre se ele pode ser usado para ganhar votos de maneira clientelista. O impacto do Bolsa Família nas eleições também reflete uma tendência mais ampla na política brasileira, onde as políticas sociais e as questões de bem-estar se tornaram centrais para o discurso político. Este fenômeno indica uma crescente conscientização e demanda por parte do eleitorado por políticas que abordem questões de desigualdade social e econômica. Em resumo, o papel do Bolsa Família nas eleições brasileiras é multifacetado e complexo. Ele não apenas reflete a importância crítica do programa na vida de muitos brasileiros, mas também ilustra como as políticas sociais podem se tornar centrais na política eleitoral, influenciando tanto a formulação de políticas quanto as preferências de voto dos cidadãos. Retorno de Lula e expectativas iniciais. O retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil trouxe consigo uma série de expectativas em relação ao futuro do programa Bolsa Família, especialmente considerando a importância histórica e social do programa. Durante o governo Lula, o Bolsa Família foi implementado e se tornou um dos pilares da política social do país, contribuindo significativamente para a redução da pobreza e da fome. Assim, com a volta de Lula ao poder, muitos esperavam que o programa não apenas continuasse, mas também fosse fortalecido e expandido.
As expectativas em relação ao Bolsa Família sob o governo Lula se baseavam em seu histórico anterior como presidente. Durante seus mandatos, Lula priorizou políticas de inclusão social e de combate à pobreza, das quais o Bolsa Família era peça central. Portanto, previa-se que, sob sua liderança novamente, o programa receberia atenção especial e possíveis melhorias, alinhadas com a filosofia de governo de promover a igualdade e o bem-estar social. Essas expectativas também refletiam a compreensão de que o Bolsa Família havia se tornado um programa crucial para milhões de famílias brasileiras, sendo um exemplo de política pública bem-sucedida com reconhecimento internacional. A esperança era que, com o retorno de Lula, o programa continuasse a ser uma ferramenta vital na luta contra a pobreza, com possíveis inovações e ajustes para torná-lo ainda mais eficaz. Além disso, o contexto de seu retorno ao poder, marcado por desafios econômicos e sociais, como as consequências da pandemia de Covid-19, aumentava a relevância do Bolsa Família. Esperava-se que o programa desempenhasse um papel crucial na recuperação do país, ajudando as famílias mais afetadas pela crise a superarem as adversidades e a reerguerem suas vidas. Em resumo, o retorno de Lula à presidência gerou expectativas significativas de fortalecimento e ampliação do Bolsa Família, refletindo tanto seu legado histórico no desenvolvimento do programa quanto a sua importância contínua como uma ferramenta essencial de política social no Brasil. Essas expectativas estavam alinhadas com a visão de um governo que coloca a inclusão social e a luta contra a pobreza no centro de suas políticas públicas. Surpresa: corte de 40% dos beneficiários no governo Lula. A decisão do governo Lula de implementar um corte de 40% no número de beneficiários do programa Bolsa Família foi uma medida que gerou surpresa e controvérsia, contrariando as expectativas iniciais que cercavam o seu retorno ao poder. Essa redução substancial no alcance do programa foi uma mudança significativa, dada a histórica associação de Lula com a expansão e o fortalecimento das políticas de assistência social no Brasil. Esse corte abrupto nos beneficiários do programa levantou diversas questões e preocupações. Primeiramente, houve um choque, pois a redução contradizia a percepção de que o governo Lula fortaleceria ou expandiria o Bolsa Família, um programa amplamente reconhecido por seu papel crucial na redução da pobreza e na promoção da inclusão social. A medida parecia ir contra a própria essência do programa, que há de prover apoio às camadas mais vulneráveis da população. A surpresa também se deu pelo impacto imediato que essa redução teve sobre milhões de famílias brasileiras que dependiam do Bolsa Família para seu sustento e bem-estar. O corte significou uma diminuição drástica no apoio financeiro para muitos, o que, por sua vez, poderia ter implicações sérias em termos de segurança alimentar, acesso à educação e saúde, especialmente em um período marcado por desafios econômicos e sociais. A controvérsia se estendeu ao debate público e político. Enquanto alguns defenderam a necessidade de revisão e otimização do programa, outros viram a medida como um retrocesso nas políticas de assistência social. Críticos questionaram a justificativa para tal redução, argumentando que o Bolsa Família é fundamental para a luta contra a pobreza no Brasil e que cortes tão significativos poderiam agravar as desigualdades sociais e econômicas no país. Além disso, a decisão suscitou um debate mais amplo sobre a sustentabilidade dos programas de transferência de renda e as melhores abordagens para combater a pobreza. Enquanto o governo pode ter tido suas razões para implementar os cortes, a medida destacou a necessidade de uma análise cuidadosa e consideração das consequências de tais mudanças em políticas sociais importantes. Em resumo, o corte de 40% dos beneficiários do Bolsa Família no governo Lula foi uma decisão surpreendente que gerou ampla controvérsia. Essa medida destacou as complexidades e os desafios na gestão de programas de assistência social em larga escala, bem como a importância crítica de tais programas na garantia de apoio às famílias mais vulneráveis da sociedade. Análise da decisão, razões e consequências do corte. A recente decisão do governo Lula de implementar um corte de 40% nos beneficiários do programa Bolsa Família gerou uma onda de análise sobre as razões subjacentes e as consequências desta medida significativa. A redução no número de beneficiários deste programa central de assistência social no Brasil levantou questões críticas sobre a gestão de políticas públicas e os impactos dessas decisões nas vidas das famílias que dependem do programa.
Entre as possíveis motivações para o corte, pode-se considerar uma reavaliação dos critérios de elegibilidade, visando assegurar que o apoio fosse direcionado às famílias mais necessitadas. Outra razão plausível pode estar ligada à sustentabilidade fiscal do programa, especialmente em um contexto de desafios econômicos e restrições orçamentárias. Além disso, o redirecionamento de recursos para outras áreas ou programas sociais, com base em uma redefinição das prioridades políticas e sociais do governo, também poderia ter influenciado a decisão. As consequências deste corte são profundas e variadas. Para as famílias excluídas, o impacto pode ser imediato e severo, enfrentando dificuldades em atender às necessidades básicas como alimentação, saúde e educação. A longo prazo, essa redução pode afetar os esforços de combate à pobreza e à desigualdade no país, especialmente em um período marcado por crises econômicas e sociais. Do ponto de vista político e social, a decisão pode influenciar a percepção pública sobre o compromisso do governo com as políticas de assistência social, levantando dúvidas sobre a eficácia e o futuro de programas semelhantes. Além disso, o corte pode sobrecarregar outros elementos do sistema de assistência social, à medida que as famílias excluídas buscam outras formas de apoio. A análise dessa decisão revela uma complexa interseção de questões políticas, econômicas e sociais, destacando a necessidade de abordagens cuidadosas e consideradas na gestão de programas sociais essenciais. As motivações por trás da medida e suas consequências são multifacetadas e ressaltam a importância de políticas públicas que equilibrem eficácia na alocação de recursos com a proteção e o suporte às populações mais vulneráveis da sociedade. Comparação entre os governos Bolsonaro e Lula no tratamento do Bolsa Família. A comparação entre as gestões de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao tratamento do programa Bolsa Família revela contrastes notáveis em termos de abordagens e resultados. Ambos os presidentes administraram o programa sob contextos e filosofias políticas distintas, o que se refletiu nas políticas implementadas e nos impactos gerados pelo programa durante seus respectivos mandatos. Sob o governo Bolsonaro, o Bolsa Família passou por uma fase de ampliação e aprimoramento. Houve um aumento nos valores dos benefícios concedidos às famílias, em um esforço para ajustar o auxílio à inflação e às mudanças no custo de vida, proporcionando um suporte mais significativo às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Além disso, o programa expandiu sua cobertura, incluindo um maior número de famílias, e houve iniciativas para integrar o Bolsa Família com outros programas e serviços públicos, visando uma abordagem mais holística na luta contra a pobreza. Por outro lado, o retorno de Lula à presidência gerou expectativas de que o programa fosse fortalecido e expandido, dada a importância histórica e social que o Bolsa Família adquiriu durante seus governos anteriores. No entanto, a decisão subsequente de reduzir o número de beneficiários em 40% foi uma medida que gerou surpresa e controvérsia, contrariando as expectativas iniciais. Essa redução significativa no alcance do programa levantou questões sobre as prioridades do governo Lula em relação às políticas de assistência social e sua abordagem no combate à pobreza. Essas diferenças nas gestões refletem não apenas distintas visões políticas e econômicas, mas também diferentes estratégias de como melhor implementar e gerir um programa tão crucial para milhões de brasileiros. Enquanto o governo Bolsonaro focou na expansão e no aprimoramento do programa, a gestão Lula, em seu retorno, tomou uma decisão que pareceu indicar uma mudança de direção, com possíveis implicações a longo prazo para o bem-estar das famílias que dependem do Bolsa Família. Em resumo, a comparação entre os governos Bolsonaro e Lula no tratamento do Bolsa Família evidencia abordagens distintas e resultados divergentes. Essas diferenças sublinham a complexidade e a importância do programa na política e na sociedade brasileiras, e como decisões de governo podem impactar profundamente a eficácia de políticas sociais vitais para o combate à pobreza e a promoção da inclusão social no Brasil. Manipulação política e compra de votos, uma crítica. As críticas de que o programa Bolsa Família é utilizado para manipulação política e compra de votos, especialmente durante períodos eleitorais, destacam uma preocupação contínua em torno do uso de programas de assistência social em contextos políticos. Essa questão é particularmente sensível em um país onde a pobreza e as desigualdades sociais são temas centrais, e onde programas como o Bolsa Família desempenham um papel crucial na vida de milhões de pessoas.
Essas críticas sugerem que o programa, em vez de ser um meio puramente de assistência social e redução da pobreza, pode ser instrumentalizado para ganhar favor ou influenciar as escolhas dos eleitores. A preocupação é que as promessas de expansão, manutenção ou alteração do programa possam ser usadas para angariar votos, especialmente nas comunidades mais dependentes desses benefícios. Essa situação poderia potencialmente comprometer a integridade do processo eleitoral e a autonomia dos eleitores. O Bolsa Família, devido ao seu amplo alcance e impacto direto sobre a vida de uma grande parcela da população, é uma ferramenta poderosa dentro do contexto político. Sua relevância faz com que seja um ponto de discussão inevitável durante as campanhas eleitorais. No entanto, quando o debate político em torno do programa se concentra em promessas eleitorais em vez de discussões sobre eficácia, sustentabilidade ou melhorias, há um risco de que o programa seja percebido mais como uma ferramenta política do que como uma política social. Além disso, essa crítica reflete uma preocupação mais ampla sobre o clientelismo na política, onde políticas públicas são usadas para obter vantagens eleitorais em vez de atenderem ao bem-estar coletivo. Nesse cenário, a assistência social pode se tornar uma mercadoria política, em vez de um direito social ou um meio de combate à pobreza. No entanto, é importante considerar que a relação entre programas de assistência social e comportamento eleitoral é complexa e multifacetada. Enquanto alguns podem ver o potencial para manipulação política, muitos outros veem esses programas como essenciais para a melhoria das condições de vida e para a promoção da justiça social, independentemente de suas implicações políticas. Em resumo, a crítica sobre a manipulação política e a compra de votos em relação ao Bolsa Família destaca a necessidade de vigilância e integridade na implementação de políticas sociais. Essa questão sublinha a importância de garantir que tais programas sejam administrados de maneira justa e transparente, focando no objetivo principal de aliviar a pobreza e promover a inclusão social, e não como ferramentas para ganhos políticos. O futuro do Bolsa Família, desafios e possibilidades. O futuro do programa Bolsa Família no Brasil é marcado por uma combinação de desafios e possibilidades, abrindo caminho para reflexões sobre como aprimorar e expandir sua eficácia. Enquanto o programa continua a ser um pilar crucial na luta contra a pobreza, a evolução das condições socioeconômicas do país e o dinamismo do cenário político apontam para a necessidade de adaptações e inovações. Um dos principais desafios enfrentados pelo Bolsa Família é garantir sua sustentabilidade a longo prazo. Isso implica equilibrar o orçamento governamental com a necessidade de fornecer apoio suficiente às famílias mais pobres. A sustentabilidade do programa é crucial para assegurar que ele continue a ser uma fonte confiável de assistência para aqueles que dela dependem, sem impor uma carga financeira insustentável ao governo. Além disso, existe o desafio de assegurar que o programa atenda efetivamente às necessidades das famílias mais vulneráveis, evitando abusos e garantindo que os recursos sejam direcionados de maneira justa e eficiente. Isso requer sistemas de monitoramento e avaliação robustos, bem como uma gestão transparente e responsável. Por outro lado, o futuro do Bolsa Família também apresenta oportunidades significativas. Uma delas é a possibilidade de integrar ainda mais o programa com outras políticas sociais, como educação, saúde e emprego, criando uma abordagem mais holística para combater a pobreza. Isso poderia incluir programas de capacitação profissional para os beneficiários, visando promover a independência financeira e o desenvolvimento sustentável. Outra oportunidade é a inovação em como os benefícios são entregues e administrados. A utilização de tecnologias digitais, por exemplo, poderia tornar a distribuição dos benefícios mais eficiente e transparente, além de permitir uma melhor comunicação com os beneficiários e uma coleta de dados mais precisa para o aprimoramento do programa. Além disso, o Bolsa Família tem a oportunidade de se adaptar e responder às novas realidades sociais e econômicas do Brasil. Isso pode envolver a atualização dos critérios de elegibilidade para refletir as mudanças demográficas e econômicas, ou o ajuste dos valores dos benefícios para lidar com novos desafios, como a inflação ou a crise econômica. Em resumo, o futuro do Bolsa Família no Brasil é um campo fértil para desafios e oportunidades. Enquanto o programa deve continuar a enfrentar questões relacionadas à sua sustentabilidade e eficácia, também existe um grande potencial para inovações e melhorias que podem ampliar seu impacto e relevância no combate à pobreza e na promoção da inclusão social.
A chave para o sucesso futuro do programa residirá na capacidade de adaptá-lo às mudanças nas circunstâncias socioeconômicas, mantendo seu foco no alívio da pobreza e na melhoria das condições de vida das famílias mais vulneráveis do Brasil. A importância de programas sociais sustentáveis. A sustentabilidade de programas sociais, como o Bolsa Família, é um aspecto crucial para garantir que o apoio contínuo às famílias necessitadas seja mantido ao longo do tempo. A importância desses programas transcende o alívio imediato da pobreza, estendendo-se ao fortalecimento das bases para um desenvolvimento social e econômico mais inclusivo e equitativo. Para que tais programas tenham um impacto duradouro e significativo, é essencial que sejam sustentáveis em vários aspectos. Primeiramente, a sustentabilidade financeira é um componente-chave. Programas como o Bolsa Família requerem um comprometimento financeiro significativo por parte do governo. Portanto, é fundamental que haja um planejamento orçamentário cuidadoso e uma gestão eficiente dos recursos para assegurar que o programa possa continuar a operar sem impor uma carga excessiva sobre as finanças públicas. Isso inclui não apenas a alocação adequada de fundos, mas também a prevenção de fraudes e abusos que possam comprometer a eficiência do programa. Além da sustentabilidade financeira, a sustentabilidade operacional do programa também é essencial. Isso envolve a implementação de sistemas eficazes para a identificação e registro de beneficiários, bem como a distribuição dos benefícios de maneira justa e transparente. A utilização de tecnologia e a inovação nos processos podem desempenhar um papel importante na melhoria da eficiência operacional. Outro aspecto importante da sustentabilidade é a capacidade de adaptação e evolução do programa. À medida que as condições sociais e econômicas mudam, é vital que programas como o Bolsa Família se adaptem para atender às novas necessidades e desafios. Isso pode envolver a revisão dos critérios de elegibilidade, a alteração dos valores dos benefícios ou a integração com outras políticas públicas, como educação, saúde e emprego. Por fim, a sustentabilidade dos programas sociais também depende do apoio e do engajamento da sociedade. A percepção pública sobre a eficácia e a justiça desses programas influencia seu apoio político e social. Portanto, é fundamental que haja uma comunicação clara sobre os objetivos, os benefícios e os resultados desses programas, bem como a participação da sociedade na sua fiscalização e avaliação. Em resumo, a importância de programas sociais sustentáveis como o Bolsa Família é inegável. A sustentabilidade desses programas é fundamental para garantir que eles continuem a oferecer apoio essencial às famílias necessitadas, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento social e econômico mais amplo da sociedade. A gestão cuidadosa, a inovação contínua e o apoio da sociedade são elementos-chave para assegurar que esses programas cumpram seus objetivos a longo prazo. Reflexão sobre o legado de Dona Ruth Cardoso. Refletir sobre o legado de Dona Ruth Cardoso é revisitar a importância de visões inovadoras e humanísticas na formulação de políticas sociais. Como uma socióloga e antropóloga renomada, a contribuição de Dona Ruth para o desenvolvimento de programas sociais no Brasil foi fundamental, especialmente no que diz respeito à criação de iniciativas que antecederam e influenciaram a concepção do programa Bolsa Família. Dona Ruth Cardoso foi uma pioneira, reconhecida por sua abordagem progressista e focada na inclusão social. Sua visão enfatizava a necessidade de políticas que não apenas proporcionassem assistência imediata, mas que também promovessem o desenvolvimento sustentável das comunidades mais vulneráveis. Esta perspectiva inovadora era baseada em sua compreensão profunda dos desafios sociais enfrentados por essas populações e na crença de que a assistência social deveria ser integrada com a educação, a saúde e o empoderamento econômico. Através de seu trabalho, Dona Ruth deixou um legado que vai além dos programas que ela ajudou a conceber. Ela destacou a importância de políticas sociais baseadas em evidências e na compreensão empática das necessidades das pessoas. Sua abordagem holística para o combate à pobreza e exclusão social influenciou significativamente a maneira como os programas sociais são percebidos e implementados no Brasil. Além disso, o legado de Dona Ruth Cardoso estende-se ao seu impacto na promoção do papel das mulheres na sociedade. Ao enfatizar a necessidade de empoderar mulheres dentro de programas sociais, ela contribuiu para mudanças significativas na forma como as políticas públicas abordam questões de gênero e inclusão.
O trabalho de Dona Ruth demonstrou que políticas sociais eficazes requerem mais do que apenas a distribuição de recursos, elas exigem uma compreensão profunda das causas estruturais da pobreza e da exclusão. Seu legado ressalta a necessidade de abordagens que sejam tanto compassivas quanto estratégicas, unindo assistência imediata com soluções de longo prazo para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Em resumo, a reflexão sobre o legado de Dona Ruth Cardoso reafirma a relevância de visões inovadoras e abrangentes na formulação de políticas sociais. Ela nos lembra da importância de abordar os desafios sociais com empatia, compreensão e um compromisso com soluções sustentáveis e inclusivas. Seu legado continua a inspirar e a guiar os esforços para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa no Brasil. Conclusão: a necessidade de políticas sociais eficazes. Ao concluir a análise das diversas facetas e impactos do programa Bolsa Família, bem como refletindo sobre o legado de figuras influentes como Dona Ruth Cardoso, ressalta-se a necessidade premente de políticas sociais eficazes, bem geridas e responsáveis. Estas políticas são fundamentais para o progresso social, pois oferecem não apenas um suporte imediato para aqueles em situações de vulnerabilidade, mas também pavimentam o caminho para um desenvolvimento mais inclusivo e equitativo. Políticas sociais eficazes são aquelas que atendem às necessidades imediatas da população, ao mesmo tempo em que consideram os objetivos de longo prazo de empoderamento e autossuficiência. A eficácia dessas políticas depende de uma compreensão profunda das complexidades da pobreza e da exclusão social, bem como de uma abordagem que integre assistência com estratégias de desenvolvimento sustentável. A boa gestão é outro pilar crucial para o sucesso dessas políticas. Isso envolve não apenas a alocação eficiente de recursos, mas também transparência, responsabilidade e mecanismos robustos de monitoramento e avaliação. Uma gestão eficaz garante que os programas atinjam seus objetivos pretendidos, maximizem o impacto positivo e minimizem as oportunidades de fraude ou abuso. Além disso, a responsabilidade nas políticas sociais é essencial para manter a confiança pública e o apoio a essas iniciativas. As políticas devem ser responsáveis não apenas perante os beneficiários, mas também perante toda a sociedade, garantindo que os fundos públicos sejam usados de maneira eficiente e justa para o bem comum. Em última análise, políticas sociais eficazes, bem geridas e responsáveis têm o poder de transformar sociedades. Elas podem ajudar a reduzir as desigualdades, promover a justiça social e criar oportunidades para todos. O progresso social, portanto, depende crucialmente da capacidade de implementar e sustentar tais políticas, que são fundamentais para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e próspera. Portanto, ao olharmos para o futuro, é essencial que continuemos a enfatizar e aprimorar esses aspectos das políticas sociais. O Bolsa Família e outros programas semelhantes representam passos importantes nessa direção, mas há sempre espaço para inovação e melhoria, garantindo que as necessidades e aspirações de todas as camadas da sociedade sejam atendidas. Chamada à ação, informação e participação cidadã. A compreensão e o envolvimento ativo no diálogo sobre políticas sociais são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. E é por isso que é crucial encorajar a todos a se informarem e participarem ativamente dessas discussões. O envolvimento cidadão na formulação, avaliação e revisão de políticas sociais como o programa Bolsa Família é essencial para garantir que essas políticas sejam eficazes, justas e verdadeiramente representativas das necessidades da população. A informação é um poderoso instrumento de empoderamento. Quando os cidadãos estão bem informados sobre as políticas sociais, seus objetivos, mecanismos e impactos, eles estão melhor equipados para participar de discussões significativas, oferecer feedback construtivo e defender mudanças quando necessário. Isso não só contribui para a melhoria das políticas existentes, mas também promove uma maior transparência e responsabilidade por parte dos formuladores de políticas. Além disso, a participação ativa nas discussões sobre políticas sociais é crucial para a democracia. Através da participação cidadã, diferentes vozes e perspectivas são ouvidas, garantindo que uma variedade de experiências e necessidades seja considerada na formulação de políticas. Isso é especialmente importante em um país tão diverso quanto o Brasil, onde as necessidades variam significativamente entre diferentes comunidades e regiões.
A participação cidadã também pode tomar muitas formas, desde o envolvimento em organizações da sociedade civil e grupos comunitários até a participação em consultas públicas, fóruns online e processos eleitorais. Cada uma dessas ações contribui para um ambiente político mais vibrante e inclusivo, no qual as políticas sociais são moldadas pelo consenso e pelo interesse coletivo. Finalmente, é importante lembrar que as políticas sociais são mais do que meros instrumentos de governança, elas são reflexos dos valores e aspirações de uma sociedade. Portanto, a participação e o envolvimento cidadão no diálogo sobre essas políticas são fundamentais para construir um Brasil mais justo, inclusivo e próspero. Assim, encorajamos todos a se envolverem, se informarem e participarem ativamente no diálogo sobre políticas sociais. Cada voz é importante e cada contribuição pode ajudar a moldar o futuro do país. Juntos, podemos garantir que as políticas sociais do Brasil continuem a evoluir e a atender às necessidades de todos os seus cidadãos. Chegamos ao fim de mais um vídeo informativo aqui no canal Tô Ligado. Esperamos que tenham encontrado insights valiosos e uma compreensão mais profunda sobre o programa Bolsa Família e seu papel em nossa sociedade. Se gostou do nosso conteúdo de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais análises e discussões. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo temas relevantes e aprofundados. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o Bolsa Família e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, com mais informações e novidades aqui no Tô Ligado. Mantenha-se informado e engajado.